Este videoaula é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa. O tema: Planilha, um instrumento de sucesso. Meu nome é Mariângela Quartim, sou produtora cultural e vou aqui me apresentar e falar um pouco das coisas que já fiz. Na maioria das vezes, minha atuação acontece no interior do estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana de Ribeirão. Tenho uma produtora, a Quartim de Moraes Produções Artísticas, desde 1989. Me especializei em planejamento e gestão de projetos. Pela produtora, realizei vários musicais, shows de MPB, concertos, montagem de algumas óperas, edição de alguns livros e produção de um tanto de peças teatrais. Já fui gestora da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, da Fundação Nacional da Feira do Livro e ainda, por algumas vezes, ocupei cargos públicos na Secretaria de Cultura aqui da minha cidade. Atuo na área desde 1995 e elaborei e tive aprovado o primeiro projeto da região de lei de incentivo à cultura, novidade na época, né? Era projeto na lei Rouanet. O que vocês verão mais para frente me fez ter a planilha como melhor companheira, né? Mas antes de entrar propriamente no assunto dessa aula-conversa, vou aproveitar para falar um pouco da minha região, que é formada por 34 municípios, com aproximadamente 1.800.000 habitantes, e uma vasta e diversificada produção cultural. Temos aqui teatros italianos e de arena, de grande, médio e pequeno porte, vários espaços fechados e abertos, espaços municipais e particulares para receber toda e qualquer produção artística. É importante registrar a atuação político-cultural que o Fórum Pró-Cultura da região metropolitana de Ribeirão Preto vem realizando. Eles se encontram quinzenalmente, é um encontro online de trabalhadores da cultura, né? Eles têm muita organização e objetivos claros que visam a implementação e a interiorização de políticas públicas culturais. Esse grupo ele vem fortalecendo essa região metropolitana e pautando as ações e relações da sociedade civil organizada e dos agentes do poder público. Mas vamos lá, vamos conversar sobre a importância da planilha no seu projeto. Essa aula prosa é para quem está iniciando a atividade de gestão de eventos. E, na verdade, eu não vou ensinar nada para você. Eu quero apenas pensar junto na importância de ter uma planilha que seja cópia do seu pensamento. É imprescindível que ela seja elaborada por você, que contemple verdadeiramente as suas necessidades, dentro daquilo que você se propôs a realizar. Bom, a planilha entrou na minha vida de uma maneira não planejada. Eu trabalhava, recém-chegada do meio acadêmico, em uma orquestra. Meu primeiro e grande desafio na área administrativa cultural. Lá eu me deparei com o nascimento de uma novidade, uma lei federal de incentivo à cultura. Era a solução para o financiamento dos custos da orquestra, mas ali começavam os meus problemas. E cada lei tinha suas normas e exigências. Foi então que eu resolvi fazer uma planilha, primeiro uma planilha rascunho, que definia algumas ideias que eu estava tendo. Depois eu fiz uma planilha de elaboração, a que verdadeiramente eu mandava
para ser aprovada. Bom, depois de aprovado, eu tinha uma planilha de controle financeiro e contábil da execução. E essa última é enorme, com todas as informações que contemplassem todos os relatórios a serem feitos. O relatório para a diretoria, o relatório propriamente para a prestação de contas, o relatório para os patrocinadores e vai daí para frente. Todos os relatórios eu tirava dessa única planilha, né? Bom, eu não dominava o programa Excel, sabia apenas o básico, soma, as operações de soma, divisão, multiplicação e subtração, né? E, na verdade, até hoje, eu não domino a macro do Excel, mas passei a dominar as normas das leis e colocar na planilha todo o meu conhecimento, a soma dos gastos individuais, o teto de cada lei, o controle dos valores captados, o controle dos registros de notas fiscais, registros de pagamento, dados pessoais envolvidos, etc, etc, etc. Bom, eu adotei essa planilha como instrumento de trabalho para a gestão dos projetos. Logicamente que com as devidas adaptações para cada projeto diferente que eu realizo, né? Existem planilhas de gestão prontas que são eficientes e eficazes, mas se você está começando essa função de gestão, nada melhor do que você pensar e repensar e pensar novamente enquanto elabora uma planilha. Os textos do seu projeto e a planilha juntos têm que responder essas perguntas: o que, onde, quando, quanto, quantos e por quê. Bom, vamos ver na prática como funciona uma planilha do Excel e qual é a sua aparência. Eu vou aqui explicar o básico mesmo, né? É mais uma apresentação. Nós não vamos nos aprofundar no tema e nem na utilização da planilha, porque vocês vão ver com o tempo que a planilha ela tem inúmeras funções, né? Então, nós vamos nos ater na apresentação. Essa aula é uma aula pensada em apenas fazer essa introdução à planilha do Excel e mostrar como ela é importante. A planilha se apresenta no seu cabeçalho, com as abas e os seus botões de função, e aqui no rodapé, com as planilhas a serem utilizadas. Você pode utilizar quantas planilhas você quiser. Vamos supor que você tenha já utilizado essa planilha aqui, a de número 4, é só apertar esse botão de mais, que a planilha número 5 aparece. Vou colocar em ordem, fazendo um movimento aqui. Pronto. Planilha 4 e planilha 5. Nas abas estão os botões de função, que a planilha é feita de colunas e linhas, e essas colunas e linhas, na intersecção da coluna com a linha, você tem a célula. Célula é o local aonde você vai inserir as informações. Muito bem, vamos continuando, só nos apresentando por enquanto. E como eu localizo, para poder me relacionar com as células, né? Como é que eu as localizo? Eu as localizo da seguinte forma, dando um nome a elas. E o nome é o da coluna
que ela está contida com a linha que ela está contida, que é um número. Veja, as linhas são numeradas. Então, esta célula aqui receberá o nome de B24, tá certo? Então, aqui, B24. Essa linha aqui, essa célula aqui, receberá o nome de F20. Então, esta linha está localizada nesta célula. Este conteúdo está localizado na célula F20. Aqui só está o nome, né? Essa célula aqui, como é que chama? H10? Não. Isso. H27. Aqui. Em relação às letras, né? E aos números, você pode escolher o tipo, o tipo de letra, o tamanho de letra e as cores que as letras, as palavras terão, né? Ou a coluna, enfim. Temos também o preenchimento. A célula, ela não precisa ficar bonita. A célula não, a planilha. Ela não precisa ficar uma planilha bonita, mas sempre uma coisa harmoniosa é mais agradável e mais fácil de você visualizar aquilo que você precisa. Então, às vezes você tem que dar um destaque em determinadas coisas. E aí nós temos uma outra ferramenta, que é o preenchimento. O preenchimento, você vai colorir a célula, a linha ou a coluna, da forma que você precisar. E isso nós vamos encontrar aqui, ó, neste baldinho com tintas. Então, aqui é amarelo, nós vamos trocar, ó. Aqui está amarelo, nós vamos colocar verde. Aqui é rosa, nós vamos colocar amarelo. E aqui nós vamos colocar, dessa vez, vamos mudar um pouco, vamos colocar o roxo. Então, é isso que você faz. Quando você quer... vamos voltar lá embaixo. Ó, aqui, ó. Aqui foi feito exatamente isso. Foi feito o preenchimento da coluna em cinza para chamar a atenção que aqui é uma coluna e aqui foi feito o preenchimento da linha para mostrar aonde fica a linha, né? Localizar a linha para vocês. E aqui, ó, eu preenchi as células da cor azul, também para chamar a atenção. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, eu pus em destaque as informações que eu queria passar para vocês em relação à fonte, em relação ao alinhamento horizontal, ao alinhamento vertical e o preenchimento, tá? Bom, vamos mudar para essa segunda planilha aqui, ó, nossas primeiras informações. Só para fazermos juntos a prática dessas funções que nós conversamos até agora. Então, aqui, olha, eu coloquei o meu cabeçalho. Coloquei nome, origem, sexo, função. Função e cachê, tá bom? Aqui eu tenho o nome das pessoas. Essas aqui são as minhas primeiras informações e que aqui, sexo feminino, olha, estou completando. Elisa, sexo feminino.
Ó, ela já traz a palavra, ela já guarda na memória e, ó, feminino, eu só dou Enter. Quando aparece a palavra que eu quero, que foi já da célula anterior, ó, aqui não vai acontecer. Deixa eu pôr igual. Aqui não vai acontecer da memória, porque não existe memória ainda. Masculino. Agora veja aqui, ó. Aqui já aparece. Então, eu ponho masculino. Repare que aqui eu tenho uma certa dificuldade em ler, porque as palavras elas estão sob a outra célula, tá vendo? Essa célula tá inteirinha, inteirinha. Essa aqui, a cidade de origem da Roberta já está um pouco apagada não, está embaixo da próxima célula, né? Está escondida. Aqui, essa aqui ficou sobre a, a, a próxima célula. Como é que eu posso fazer aqui? Eu tenho duas formas de arrumar isso. Ou eu aperto aqui o botão esquerdo e arrasto e solto, tá certo? E vou fazendo isso. Fazer isto aqui numa planilha desse tamanho, assim, com poucas informações, o resultado é um. Quando você tem uma planilha completa, é bem complicado você ficar arrastando. Então, é bom você aprender alguns atalhos. Aqui no caso, olha, eu vou colocar o mouse sobre a linha e clicar duas vezes. Ó, vou colocar sobre a linha e clicar duas vezes. Sobre a linha que divide as duas colunas e clicar duas vezes. Ela já trata de acomodar o tamanho da palavra dentro da sua célula. Então, ela expande o tamanho da coluna para que a informação fique totalmente contida e aparente, né, na célula. Agora nós vamos usar todas as formas aqui iniciais que nós vimos, né? Nós vamos ver o layout destas informações. Antes, vamos completar. Aqui eu coloquei 2, 2. Aqui eu vou colocar 1.500. Por algum motivo, é só apresentação, ela entra só em um momento, são três cenas, ela entra só em um. Aqui eu vou colocar 2.500 e 2.500, porque eles vão fazer também uma oficina, tá bom? Só que aqui, olha, tá 0000, e isso aqui não me parece valor, né? Valor financeiro, valor monetário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar, eu vou selecionar toda a coluna, porque toda a coluna, todas as informações são do mesmo assunto. Eu venho aqui, ó, e vou colocar número, porque aqui está como geral. Isso pode ser tanto escrito não, letras como números. Não, eu vou definir que é número, tá? Quando você deixa sem definir, é uma formatação geral. Aceita tanto número quanto letras, quanto palavras. Então, aqui, olha, a gente já tem uma definição. Muito bem, eu sei quais são os valores individuais, mas eu não sei quanto eu vou gastar. E o Excel me proporciona essa conta, não importa o tamanho, de uma forma muito rápida. Na aba inicial, eu tenho aqui este item, que pergunta o que eu quero fazer. Se é a soma, se é a média, se é contar os números, enfim, eu quero fazer uma soma. Então, eu coloco a soma aqui e direciono para onde eu quero, o que eu quero somar. E está aqui, os meus 10.500 feitos. Bom, daí nós temos aqui, então, nós temos os nomes
Vamos deixar isso mais bonitinho da seguinte forma. Nós vamos colocar linha entre eles. Para colocar linha entre eles, você vem aqui, ó, bordas. E escolhe que tipo de bordas você quer, ó. Todas as bordas. Todas as bordas quer dizer, todas as células terão bordas. Ok. Aí você vem aqui nos nossos itens e faz um preenchimento. Ó, você preenche os itens. Aqui, ao invés de cinza, para chamar um pouco mais de atenção, você vai pôr um amarelo. Tá certo? E para fechar aqui completamente, você cobre, seleciona todos os campos, vem novamente em bordas e põe bordas mais espessas. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos colocar bordas mais espessas. No total, nós vamos colocar o total em negrito e vamos colocar bordas espessas. E para dar destaque, nós vamos, ele estava aqui, olha, em 11, né? O tamanho de todos aqui é 11. Nós vamos colocar aqui tamanho 12. Veja lá. Fizemos uma planilha e fizemos uma... embelezamos essa planilha. Mas veja como ficou muito mais fácil, não é pela beleza, mas pelos destaques, como ficou muito mais fácil da gente visualizar essa planilha. Bom, deixa eu mostrar para vocês, só para dar uma água na boca, para que vocês vejam como é bom fazer a gestão com uma planilha. Aqui é a planilha de um evento, né? E aí eu tenho aqui separado, eu vou mostrar para vocês, diminuir aqui um pouco para mostrar o tamanho da planilha. Ela é uma planilha grande, porque era um evento grande que exigia muitas rubricas, né, para acontecer. Então, vocês vejam, é uma planilha grande. E essa planilha, na verdade, ela vai ficando do tamanho que eu quero. E ela vai contendo o que eu quero. Aqui, por exemplo, o que eu faço? Eu faço na planilha inicial, eu jogo todos os dados, eu vou alimentando a planilha, né? Então, aqui eu tenho, nesta área azul aqui, com essas rubricas, eu tenho o projeto que foi aprovado, ou o projeto que eu planejei, o gasto que eu planejei ter, porque independente de você ter um projeto que tenha lei de incentivo ou não, você precisa ter os seus limites financeiros, né? Porque senão você vai fazendo e a gente quer fazer cada vez melhor e você vai acrescentando despesa quando você vê, você não está conseguindo pagar as pessoas, ou você está tendo de tirar dinheiro do seu bolso para fazer aquela ação cultural que você se programou aí para fazer. Então, é interessante que você faça também o planejamento financeiro. Tenha lei ou não tenha lei. Então, aqui, no caso deste projeto, ele foi aprovado pelo PROAC e pelo PRONAC, e ele está contido aqui, tá vendo? Eu tenho aqui os meus limites, eu tenho qual é o valor que eu posso gastar por rubrica, né? Tá vendo? A somatória deste valor aqui, que eu nem sei qual é, mas nós podemos ver, coordenação geral, é R$ 20.000.
É o máximo que eu posso gastar. Eu posso chegar a 24, desde que a soma de todos esses itens aqui realizados não aumentem o total do projeto. Bom, a minha planilha aqui, ela é dividida, então, no projeto tal e qual foi aprovado. Aqui eu já faço, eu aproveito e coloco a execução do projeto. Então, eu coloco uma planilha de credor e os seus dados, o CNPJ ou o CPF, eu coloco cheque ou transferência, a data que isto aconteceu, a nota fiscal, a data de emissão de nota fiscal, o valor da nota e por aí vai. Além de dividir a planilha em projeto aprovado e projeto executado, que é onde eu lanço as despesas, eu divido também o projeto nas etapas: administrativo, assessoria jurídica, captação, divulgação e comercialização, pré-produção, produção, em separado, de acordo com uma informação que eu dou para a planilha, ela vai se espelhar em outras planilhas, aí divididas por área: a área de projeto, a área de contabilidade e a área de prestação de contas. Os textos do seu projeto e a planilha, juntos, têm que responder essas perguntas: o que, onde, quando, quanto, quantos e por quê. A transparência na prestação de contas do dinheiro usado, tanto público como do patrocinado, garante sua credibilidade profissional junto a seus pares. A planilha é a memória que faz com que você não esqueça nada e seja fiel à realidade da execução do seu projeto. Uma feliz planilha para você.